Graças e paz, querido. Estamos juntos mais uma vez para tratarmos agora da Escola Bíblica Dominical, nesse trimestre, falando sobre a vida de Paulo. Hoje, lição 6, o título, Culpado ou Inocente. Fala sobre um julgamento, é isso mesmo que você está pensando. E Paulo trata a respeito disso com muita propriedade. Para nós começarmos a compreender o estudo, primeiro que você abre a sua Bíblia, é interessante, Romanos 3, do 21 ao 25. Romanos 3, do versículo 21 ao 25. A versão que estarei lendo aqui é a NVI. Diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui trata desse assunto, e Paulo fala aqui à igreja de Roma, a respeito da graça, a respeito da salvação, e é para todos. Não há desigualdade, e é essa salvação que nós vamos tratar aqui durante esse estudo. Começa aqui o estudo falando sobre Lutero. Lutero fala sobre a graça, sobre justificação. Ele não inventou isso, ele pegou na Bíblia, né? E começa a partir de Lutero a Reforma Protestante. Aqui no início da lição diz assim: a doutrina da justificação pela fé marcou a vida de Lutero e acabou por produzir a Reforma Protestante, mas não foi criada por ele, é bíblica. O que é a Reforma Protestante? A Igreja Católica, e era a igreja cristã, né, só existia ela. Lutero pertencia à Igreja Católica, um de seus líderes, e Lutero, lendo a Bíblia, ele entende que a fé não é pelas obras, não é pelas indulgências. O que é indulgência? É um valor financeiro mesmo, pagando pelo pecado. Então, eu cometo um pecado, pago um valor, estou perdoado daquilo ali. Então, lendo a Bíblia, Lutero entende, peraí, isso não está na Bíblia, isso é invenção humana. E ele faz um protesto contra isso. Então, a igreja protestante, por causa de um protesto que é feito a partir de Lutero. Paulo já expressava na sinagoga de Antioquia essa mesma ideia de ser pela graça, pela fé, pelo nosso relacionamento com o Senhor Jesus, entendendo que nele temos salvação e já foi pago todo o preço. Cremos e pregamos que o homem é justificado pela fé, enquanto no catolicismo o homem é justificado pelas obras administradas pela igreja. Então cremos na fé, e a fé olhando para o Senhor Jesus. Nisso que nós cremos. E a justificação, o que quer dizer? Ideia mais simples para nós entendermos, é ser absolvido de alguma coisa. Então são justificados. Então essa é a ideia. A gente vai pensar a respeito disso em 4 situações. A primeira delas, mas o que é justificação? Justificação é o ato de justificar. Em termos de palavras, justificação é o ato de alguém ser tornado reto diante de Deus, ser absolvido. Reto, correto. Reto, certo. Não era digno de estar na presença de Deus, agora sou digno de estar na presença dele, porque eu olhei para Jesus, me arrependi dos meus pecados e tenho salvação. E a linha é exatamente essa. Olho para Jesus, reconheço nele a salvação, me arrependo, mudo de vida e aí eu tenho a salvação. Porque eu me arrependi, eu fui confrontado pelo Senhor Jesus e nele eu encontro salvação. Eu olho para a cruz vazia sim, porque Jesus ressuscitou, mas o sacrifício dele tem que ser lembrado em nossas mentes dia após dia. Então, justificação é tornar reto, é ser absolvido. A teologia fala sobre isso. Ponto 2 aqui, a teologia explica.
É o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e que os reputa retos, gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo, a base não de suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou seu sangue a favor dos mesmos homens, o Senhor Jesus. Não por minhas obras, mas porque Jesus derramou seu sangue por mim e por você. Aí nós temos a salvação. Não por meu mérito, nem por seu mérito. Você pode fazer o que você quiser fazer na obra do Senhor. E Deus te abençoe. Deus te sustente. Mas não é uma troca. Porque a grande troca foi Jesus ficar na cruz no meu lugar, no seu lugar. Morrer de maneira completamente injusta, mas por mim e por você. Ele entendeu que tinha que ter o fim. No Getsêmani, na oração de Jesus com o Pai, ele pergunta: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível. Mas ele foi até o fim. E na cruz, ele diz: está consumado. O que tinha de ser feito, foi feito até o fim. Aí há salvação para mim, há salvação para você. O texto que nós lemos no início trata a respeito disso. Diz assim: Deus é justo e atribui justiça gratuita pela sua graça, por meio da fé. Quando isso acontece, ele deixa de lado os pecados cometidos. Deus é o agente, ele propôs, é por sua graça, por sua paciência, ele é o justificador, torna justo. O homem não consegue sua absolvição diante de Deus. Deus o absolve quando ele crê em Jesus Cristo. O homem não consegue. Eu posso fazer uma romaria, posso andar 1000 quilômetros de joelhos, que não adianta nada. O sacrifício já foi pago. Não há nenhuma necessidade disso. O que o Senhor Jesus quer, o que o nosso Pai quer, é que nós entreguemos a vida, toda a vida. Não um sacrifício de um dia, um mês, um ano, mas a vida toda entregue ao Senhor. Isso que Ele espera de mim, espera de você. Mas Deus nos justifica não pelos nossos méritos ou o nosso mérito, mas se nós temos fé em Jesus Cristo. Aí somos justificados. Romanos 5:1 trata a respeito disso. É por isso que nós temos a salvação e nós cremos nele. Em Jesus temos o perdão de nossos pecados. A justificação é um ato da graça de Deus. Aí surge a palavra graça. Dom imerecido. Graça é aquilo que eu não mereço, mas recebo. Eu não mereço a salvação, mas recebo. Eu sempre coloco graça e a palavra misericórdia para a gente entender. Misericórdia é quando eu mereço algo e não recebo. Eu mereço um castigo, mas a misericórdia de Deus não nos deixa ser consumidos. Então mereço, mas não recebo. Graça, eu não mereço, mas recebo. É a graça, é olhar para Jesus e receber a graça que vem dele. Compreenda isso. Terceiro, tem um juiz, um tribunal e tem um réu. Aí você vê o quadro ali do julgamento. A figura do juiz no tribunal, do réu e as pessoas presentes ali. A Bíblia apresenta isso para a gente. Há um juiz. A Bíblia relata isso em vários momentos, em Gênesis, em Salmos, em Isaías. A vinda de Cristo, expressão máxima de sua graça, não significa que ele deixou de julgar. Pelo contrário, Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Olha só, hein? Nós somos cristãos, cristão pequeno Cristo. Somos discípulos, discípulos seguem o Mestre. Temos que seguir o Senhor Jesus. E há um padrão. Ah, mas eu não vou conseguir. Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Há um Espírito Santo que habita em nós e quer ter liberdade para agir. Então é possível. Ah, mas você é o novo Cristo, você é o cristão, pequeno Cristo, o discípulo dele, missão nossa é essa. Quando Jesus estava para partir, falava aos seus discípulos, obras maiores vocês farão. E eles pensavam assim, o Senhor curou, o Senhor fez tanta coisa, quem somos nós? E nós vimos quantas coisas os discípulos fizeram.
E quanta coisa Deus pode fazer a partir da sua vida. Então, há um juiz. Segundo, há um tribunal diante do qual todos compareceremos. Todos, sem exceção. E agora, como bate nosso coração diante do tribunal? Acelerado ou tranquilo? Porque quem não deve, não teme. Porque é o réu. O réu sou eu, o réu é você. Nós, como pecadores que somos, compareceremos, sentaremos à cadeira do réu. Estaremos ali naquele momento. E como estaremos ali? Por muitos anseio esse tempo, esse momento de chegar ali e ser observado e falar assim, aqui está meu filho bom. Foi fiel em todos os momentos. Ter essa compreensão de Deus. Tem essa compreensão. Há um julgamento sim, mas você pode sair muito bem dele. Esperar por ele, ter ansiedade para esse momento. Não temos como escapar, mas Deus nos absolve, justifica pela sua graça, por meio da nossa fé em Jesus. 4. Quais são os efeitos da justificação? Olha que coisa legal. Além de eu ser salvo, tem efeito disso. Primeiro de todos é livrar-nos da condenação. Imagina você estar num lugar, vai estar sendo julgado e agora está livre. Que coisa melhor que isso? Está livre, pode ir embora. Tira as algemas e está livre, pode ir para casa. Mas além de eu receber esse presente de estar livre da condenação, eu tenho segundo, eu tenho paz, eu recebo paz. É um efeito da justificação, ser tornado justo, reto diante de Deus. Então agora eu tenho paz, estou livre e tenho paz. Terceiro, produz em nós o desejo da santificação, de abandonar o pecado. Santificação é santo, é puro. Eu te faço uma pergunta e você reflita sobre isso. A gente tem que parar todo momento e refletir como está a nossa vida de santidade, da nossa salvação. Perguntam, quem é salvo perde salvação? Claro que não. Mas muitos acham que tem salvação e não tem. Pelas suas ações. O santo não é aquele que tem um gato da energia em casa, da luz. Não é aquele que falsifica documento. Não é aquele que no imposto de renda faz adulterações. Não é aquele que faz tantas coisas erradas. Quando a gente faz algo errado, percebe, a consciência fica pesada. Tenha tranquilidade que você faça com Deus, porque você é santo. Compreenda isso. Você não tem liberdade, já que você tem salvação, para fazer bobagens. Não. Romanos 5, versículo 1 ao 7, olha o que ele nos diz. Tendo sido, pois, só um instantinho aqui, sabe o que? Romanos 5, de 1 ao 7. Se você puder, abre sua Bíblia também aí. Romanos 1, do 5, rapidinho aqui. Romanos 5, do 1 ao 7. Romanos 5, do 1 ao 7. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, da qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Esse é o nosso Jesus. Tendo sido justificados pela fé, temos paz em Deus. Temos paz em Deus. Se você não tem paz por algum motivo, pare para pensar a respeito disso. Você deveria ter paz. Alguma coisa pode ter acontecido. Na realidade, Deus não perdoa nossos pecados. Deus o faz cair sobre Cristo. Alguém paga a conta. A conta não sumiu. Alguém paga a conta. Jesus paga a conta no nosso lugar. Paga a nossa dívida.
É uma experiência pessoal que cada um deve fazer diante de Deus com contrição, consciente do valor da obra salvadora de Jesus Cristo. É pessoal. Ah, porque minha mãe, porque meu pai, é pessoal. Porque minha mãe e meu pai são dedicados à igreja, é pessoal. Ah, porque meu filho, é pessoal. Cada um tem que assumir sua responsabilidade. Pregue a palavra, viva a palavra, testemunhe da palavra. Esse é o nosso compromisso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Acusação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Interessante, Jesus quando é julgado e está Pilatos, ele diz, eu não vejo condenação contra esse homem. Aí aquela cena que você conhece, dele lavar as mãos, eu não vejo condenação, lave minhas mãos. Vocês que estão julgando, imagina eu e você, alguém querer julgar e não ter nada contra. Não vejo acusação contra esse homem, contra essa mulher, contra esse servo de Deus, contra essa serva de Deus. Essa deve ser a nossa vida de crente, de servo de Deus. E para pensar, e a palavra agir, que eu gosto muito, colocar em prática, 3 posições aqui, 3 comportamentos que temos que ter. Em primeiro lugar, está a graça de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. É de Deus. Não é mérito teu, é de Deus. Então é graça. Segundo, Deus justifica, absolve quem crê. Ah, ele é bonzinho, é legalzinho. Quem crê. Crê será salvo. Quem não crê. Terceiro, quem foi justificado está livre do passado e tem uma vida nova pela frente. Não é para ter amnésia. Ah, esqueceu o passado. Livre dos erros. Consequência nós temos. Se você cair e quebrar tua perna, vai doer muito. Mas vai engessar, vai tratar, vai fazer fisioterapia. 10 anos depois, a dor não está mais ali. Mas a cicatriz está, a lembrança está, mas a dor não está. Nosso perdão, ele acontece, que nós lembramos dele, mas não dói mais porque foi tratado. Então Deus te tratou. Jesus te tratou. Deu a vida por mim, deu a vida por você. O crente em Jesus não tem passado. Não importa o que tenha feito, foi justificado. Consagre o presente e o futuro a Jesus. Consagre a sua vida a Jesus. Eu quero terminar olhando para a cruz. Jesus está com 2 ladrões. Um do ladrão zomba de Jesus e o outro olha para Jesus e vê nele o Salvador. Compreende quem ele é, vê ele como o Salvador de sua vida. E a palavra de Jesus naquele instante para ele é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Poderíamos achar injusto. Eu tenho 40 anos de servo de Deus, eu sirvo na casa de Deus. Não é a minha justiça, é a justiça de Deus. Que todos aceitem o Senhor Jesus, nem que seja no último momento, no último fôlego de vida, mas que aceite. E você tem a responsabilidade de levar essa palavra, culpado ou inocente. Que nós nos encontremos diante de Deus inocentes e que muitos outros encontrem inocência por causa do nosso testemunho. Que Deus nos abençoe e que Deus nos use. Amém e amém.